Olá! Olá a todos! Estamos aqui para compartilhar com vocês assuntos de extrema importância para a vida e hoje vamos falar de superação, não é mesmo, Ruth? Isso, Isis! Isis Gouveia. Ruth Santana, com vocês. Então, a superação, eu fiquei pensando, porque nós temos aqui algumas perguntas para responder, que deixamos aí, e já pelo nome dá pra gente pensar em superação. É uma ação bem grande, diferente do habitual, uma ação que necessita de maiores atenções, de maiores energias também, não é verdade? E é muito importante compreender em que consiste a superação, porque para começar, nós estaremos falando, por exemplo, de foco. Para superar um obstáculo, é preciso foco, porque vamos precisar reconhecer que obstáculo é esse. E também vamos precisar ter tranquilidade para lidar com esse obstáculo, observando quais são as necessidades de interagir com a questão. Então, a princípio, as formas de superar são essas, focando no objetivo que a gente tem e reconhecendo que obstáculos são esses e que forças nós temos para lidar com isso. E aí nós temos aqui perguntas. Nós já vamos ver as perguntas aqui. A Ruth está compartilhando o live. Tô chamando o pessoal aí para entrar na live. Nós estamos aqui nessa conversa. Vou ver aqui, vou dar uma olhadinha aqui que eu anotei, que a gente teve umas perguntas aí durante a semana. E a gente separa de acordo com os tópicos do assunto que vai ser abordado. E a primeira pergunta é do João Paulo de Goiás. Como superar a dor de um casamento que não deu certo? Tem como superar a dor de um casamento que não deu certo, Liz? Tem como superar praticamente tudo na vida. Só que vai requerer, algumas questões vai requerer um esforço maior. Principalmente, João Paulo, né? Principalmente se este casamento foi durante um período muito grande de tempo. É claro que não dá para mensurar uma dor a partir do tempo, de um relacionamento. Isso tem mais a ver com as emoções, com a profundidade desse sentimento. Mas, apesar de ser alguma coisa complexa, de ser superado, porque um relacionamento estável, ele cria certos hábitos, certas condições internas, mas é preciso olhar para essa realidade e entender que foi o que era possível ser. E se terminou, mesmo quando a gente não quer que algo termine, quando termina, termina. Muitas vezes não dá para voltar atrás e a gente precisa aceitar isso. E entender que nós somos muito valiosos. E apesar de ter um sentimento por alguém, muitas vezes, a gente pode oferecer esse sentimento para outras pessoas. No mundo terão muitas pessoas disponíveis e desejosas de receber esse sentimento. Então, claro, um caminho atencioso, de muitas etapas, algumas vezes, mas é necessário que se tenha força e objetivo. E, claro, lembrando, para aqueles que precisarem de um auxílio terapêutico aí no caminho, para que isso seja realmente mais rápido, mais tranquilo, de ser superado, para que essas fases sejam menos dolorosas, é bastante interessante fazer algumas atividades. Meditação, atividades físicas, terapia, então tudo isso ajuda muito.
Deixem aí nos comentários. Aqui ele não fala, né? Não especificou quanto tempo que ele estava nesse casamento já, mas você explicando isso me veio uma dúvida, assim. Existe um prazo, um período que é normal a gente passar por esse sofrimento, essa dor após a separação? Existe alguma forma da gente identificar que esse momento já está mais demorado do que deveria, que essa superação está demorando um pouco mais a gente alcançar? E como identificar isso? Porque eu acho que a pessoa dentro de uma dor emocional pode ficar meio perdida nisso. É verdade. Muito boa pergunta. O luto, ele tem uma duração aí razoavelmente normal de 1 ano. E a dor da separação é a mesma coisa? É um tipo de luto porque a pessoa perdeu alguém, né, que lhe era muito importante ali naquele lugar, naquele ambiente. Então também é um tipo de luto. Varia, claro, né? A gente não pode falar em 1 ano porque algumas pessoas vão conseguir fazer isso muito mais rápido, né, com alguns meses, e outras vão demorar um pouco mais, mas a gente está falando aí de um tempo médio. E como a pessoa, assim, o que pode ser um sinal de alerta, assim, para ela falar assim, pô, eu acho que tá na hora de eu procurar uma ajuda aqui, tá, assim, eu acho que eu não tô dando conta. Assim, quais seriam os sinais, assim, que você, mais habituais, assim, com a sua experiência, você que já trabalha há bastante tempo com desenvolvimentos pessoais, na sua experiência, qual você acha, assim, que são os maiores indicadores disso, assim? Quando essa tristeza, essa dor tá paralisando a pessoa bastante, assim, quase completamente. Então não é o claro, tempo, não. É o que ela sente e como ela está reagindo à situação da separação. Isso. É claro que ela não precisa esperar estar praticamente paralisada para procurar algum tipo de solução, né? E para perceber que ela é importante nesse caminho e que ela vai ter que olhar para a vida dela e dar conta dessa vida, né? Porque muitas vezes o que acontece é que, em detrimento do sofrimento, a pessoa começa a viver a lembrança da outra e deixa de viver a própria vida, né? Então, quando isso estiver realmente bloqueando a vida cotidiana e trazendo algum tipo de aprisionamento. Então, na verdade, essa identificação é só da própria pessoa, ela mesma que tem condições de perceber o sentimento dela e identificar isso, falar, não, realmente eu tô ou um familiar chega de repente fala alguma coisa, ou uma reação mais... assim, para alguém falar alguma coisa, a gente precisa estar atento, porque precisamos saber se essa pessoa está pronta para receber isso que vai ser falado, né? Então, nem sempre é uma opção falar para essa pessoa que ela está tendo um problema e que ela precisa procurar uma ajuda. Agora, é claro que se você tem um relacionamento próximo com alguém, de amizade, ou um relacionamento familiar bem próximo, e tem essa oportunidade de aconselhar essa pessoa a procurar ajuda, ótimo. Mas precisa ser feito de um jeito bem delicado, porque senão a pessoa vai retroagir ainda mais, vai se fechar ainda mais para a situação. A ajuda não assertiva nesse momento atrapalha. Pode atrapalhar bastante. Atrapalha bastante. E isso é uma coisa muito corriqueira, né? Não só em casamento, né? Eu acho que tudo que a pessoa já tem, né? Relacionamento, namoro, enfim, né? Às vezes até mesmo um afastamento familiar, eu acho que pode causar isso na pessoa, né? Pode, claro, porque cada um vai reagir de uma forma diferente, né? E aí, Bacana. Próxima pergunta? Próxima pergunta da Cristiane de São Paulo. Ela pergunta aqui pra ti: como superar um trauma vivido na infância? É possível superar um trauma vivido na infância, até porque nós somos trabalhados nos traumas de infância, todos nós. Então, por mais que a infância de uma pessoa tenha sido assim incrível, de experiências tranquilas, divertidas, prazerosas, interessantes, por mais que... Tem uma pergunta ali na tela, da Thaís. Vamos ler, Thaís. Olá. Olá, então, Thaís, por mais que essa infância tenha sido muito prazerosa, algumas coisas não ficarão entendidas, né, e gerará traumas, né, porque uma criança ela não tem condições
de compreender, né, todas as coisas. Então, algumas coisas vão ficar mal compreendidas na mente dela, né? Alguns sustos, algumas colocações. Fala pra mim. A Thaís pergunta pra ti. Fala aí, Thaís. Como eu faço pra deixar de gostar de 3 ao mesmo tempo? Olha aí. Como é que faz isso, Isis? Conta esse segredo aí pra gente. Então, é isso, né? A mesma questão aí pra superar um só. Agora, é claro que é importante olhar pra dentro de si e saber o que essa questão tá causando dentro, né? 3 pessoas, né? Que espaços são esses que estão sendo tomados? Porque muitas vezes isso causa aí certas confusões, certos conflitos internos, né? Mas a medida para superar 3 é a mesma medida para superar 1, assim. O caminho vai ser mais ou menos o mesmo, a diferença é só a quantidade. E é aquilo, né? Uma maior quantidade, maior trabalho aí, né? Um maior esforço, de repente. É isso. E a gente estava falando de trauma na infância, isso, né? Exatamente. E aí ficou claro, né? Que, aliás, eu não falei como superar os traumas de infância, só falei que é bem normal termos traumas de infância. No processo terapêutico, nós fazemos regressão de idade quando não descobrimos, através da palavra, das conversas, das dinâmicas que fazemos, as questões que estão bloqueando essa pessoa, nós fazemos uma regressão de idade e com isso essa pessoa vai conseguir ter ali contato com o fator que causa esse tipo de trauma e reprogramar esse fator. Então é um processo bastante interessante, ele acontece muitas vezes na terapia, por isso mesmo, porque as pessoas têm quantidades enormes de trauma. Eu mesma, para conseguir planejar o meu caminho e andar da forma que eu ando hoje, escolhendo as minhas emoções, tive que reprogramar muitas coisas na minha mente, porque haviam, assim, várias questões de impedimentos, bloqueios, autoconhecimento, autopercepção, que faziam bastante, que causavam bastante peso. E esses traumas de infância, Isis, a gente já caminha com eles, já é perceptível desde cedo? Ou você acha que eles podem vir a emergir depois uma fase adulta, uma fase que a gente tem uma melhor compreensão da vida? Tudo pode acontecer, né? Vou dar um exemplo que é muito simples. Uma criança de 4 anos passou num portão e um cachorro bravo latiu, assim, sabe? O cachorro quando vai do lado de dentro do portão mesmo e assusta a gente. Essa criança, ela ficou com trauma. Daí pra lá, provavelmente ela vai ficar com medo de cachorro. É possível que ela, né, na infância, ainda tenha uma certa tolerância. Pode ser que algum dia, lá pelos 30 anos, ela entre em contato com algum cachorro que ela acha que é perigoso naquele momento e desencadeie um surto. Ou qualquer outra coisa, assim. Um surto, o que seria um surto, né? Seria um episódio de um descontrole, de um medo, de uma emoção completamente confusa naquele momento e não identificação real, assim, sabe? Do que está acontecendo. Então, ela vai ali ficar presa dentro da mente dela, né, num looping, num estado de loopings, a partir do evento traumático. E você já teve, assim, já viveu no decorrer da sua experiência, dos anos que você tem, você já trabalhou muito isso no processo terapêutico? Ou não é uma coisa tão recorrente? Desbloqueios de traumas de infância sempre acontecem. Praticamente em todo o processo. Porque a gente sempre tem que voltar em questões que estão ligadas ao passado, né? Apesar da gente não ficar tratando do passado, a gente sempre volta em algumas questões que a gente reconhece que estão sendo impeditivas para caminhar para frente. É como você falou, né? Por mais que uma pessoa tenha uma estrutura familiar muito boa, né? Sempre tem alguma coisinha, né? Sim, porque essa pessoa está aprendendo a reconhecer a vida, os estímulos, né, os acontecimentos. Então, por ela mesma, né? Mesmo que ninguém a traumatize, ela vai se sentir traumatizada com algumas questões que ela ainda não deu conta de entender. A gente tem mais uma pergunta aqui, uma pessoa que ela não quis se identificar, tá? Mas ela pergunta aqui: é possível superar a dor física? Ela fala de que dor física? Não, ela não especificou. Ela só perguntou
Se pediu para não se identificar, para não identificar, e se é possível superar a dor física. Depende um pouco da dor física, depende um pouco do estado de consciência da pessoa, depende de vários fatores. Porque algumas pessoas têm muita sensibilidade à dor, isso vai causar mais demora para superar essa dor, porque essa pessoa está ligada a essa dor. E tem questões também que são profundas, que são de muito tempo, né, que estão ali já instaladas. Então essas dores, elas são um pouco mais demoradas, mas é possível sim, e é claro que em muitos casos a pessoa vai precisar do medicamento para aliviar a questão, porque quando a gente fala de dor, uma coisa muito interessante para colocar aqui é o seguinte: quando a gente fala de dor, a gente está falando do surgimento de um sintoma, né? A dor, ela é pós-trauma, né? Tá acontecendo ali um distúrbio qualquer no organismo dessa pessoa e esse processo está causando uma determinada dor. Então, o remédio, ele é paliativo. Quando uma pessoa, por exemplo, toma um analgésico, ela não está curando a causa, ela está resolvendo paliativamente um sintoma que apareceu ali, né, proveniente daquele distúrbio, que seja da ordem que for. E quando ela se recoloca diante dessa dor, compreende o que está causando esse desconforto ou este problema, ela vai ter a oportunidade de refazer esses caminhos, inclusive o corpo dela vai poder regenerar essas células, porque o corpo tem este poder. Nós não usamos completamente, porque não somos orientados a isso, não temos esse manual, então não lidamos com essa ideia. E aí as pessoas cada vez mais recorrem a remédio por conta de não conhecer isso, né? Remédios são pílulas mágicas que a pessoa vai tomar e vai fazer o efeito. Ela não precisa ter nenhum tipo de aborrecimento, de afetação ou de reflexão, de trabalho com isso. O remédio vai fazer o efeito. Agora, será que o remédio vai resolver a causa? Essa que é a questão, não resolve. Assim como as alergias. Muito interessante, porque aí ela cita dores, né? Mas vamos falar rapidinho das alergias. Alergias são sintomas emocionais. Sempre. Fragilidades emocionais, sempre. Eu já passei uma experiência de uma dor física, assim, numa situação que eu estava tendo muita resistência, tá? Uma situação de trabalho que me incomodava muito. E assim, eu fui insistindo naquilo, porque precisava trabalhar, não tinha como parar de trabalhar naquele momento e fiquei insistindo. E realmente, assim, o corpo fala, sabe? Porque o meu corpo começou a gritar e assim, eu não conseguia mais ficar em pé. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais. E assim, a dor só ia aumentando e eu fiz exames, enfim, fui em médicos, fui até em psiquiatra para tomar remédio, sabe? E o médico não detectava nada, assim. Nem o médico que fazia um exame mais profundo não detectava, sabe? E depois eu passei por experiências e pude perceber que aquilo ali era uma reação do meu corpo, assim, sabe? Que eu estava insistindo em algo e o meu corpo não estava aceitando aquilo. É impressionante, né? E você provavelmente estava criando uma resistência àquele ambiente físico, àquela situação, e isso estava ampliando, né, até esse espectro de dor aí. Exatamente isso. E é ótimo, é ótimo estar aqui, né, compartilhando essas ideias incríveis, porque principalmente num momento como esse, né, nós estamos aí ainda passando por uma pandemia, né, algumas pessoas já se sentindo muito mais aliviadas porque já estão vacinadas, mas a gente sabe que tem algumas questões emocionais envolvidas nisso, ansiedades, medos, receios, dores de perdas, né, de luto e real, inclusive. E é importantíssimo a gente estar aqui, é uma alegria enorme, compartilhando com vocês algumas dessas perguntas, algumas dessas respostas, algumas dessas elaborações, experiências, porque a superação é um artigo, digamos, né, se assim podemos colocar, que precisa estar presente na vida de todas as pessoas, para o bem. Inclusive tem uma frase de Darwin que eu gosto muito que diz
que não são os mais bonitos. Eu falo muito sobre essa frase porque eu acho ela incrível. Não são os mais bonitos, não são os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobrevivem. São os que melhor se adaptam. E isso é superação. Adaptação é superação. É superar o meio e poder ter novas perspectivas. Eu vou compartilhar aqui com eles. Acabou? Acabaram agora? Ainda tem mais uma ainda que eu vou deixar esperando você. Depois, pessoal, uma pergunta que está bem recorrente. E aí eu separei para fazer no final. Mas aí se você quiser fazer... Tá joia. A gente sempre vai separar algumas perguntas. São muitas perguntas. Eu tenho lá dos stories várias que eu abri uma caixinha lá. E a gente vai estar aqui sempre compartilhando algumas com vocês. Eu tenho o Oráculo da Alma para mostrar a vocês. Vou deixar aqui essa ideia curiosa. E são cartas muito interessantes, a Ruth gosta muito, né? Que esclarecem alguns direcionamentos intuitivos, né? Não são cartas adivinhatórias, não tem essa perspectiva, porém são orientadoras no sentido da energia que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, eu quero dizer para vocês que participem da live aqui com a gente, que estejam aqui no canal, deixem comentários, compartilhem, que isso é muito importante. E logo, logo, eu vou estar fazendo aqui a abertura de cartas para as pessoas que quiserem. Ai, que bacana. Para as pessoas que ficarem... Exatamente, você sempre quer, né? Para as pessoas que ficarem aqui com a gente até o final e solicitarem que a gente faça. Então, a gente vai fazer algumas vezes, eu vou fazer a leitura para uma pessoa, né, em cada vez que a gente estiver aqui ao vivo. Isis, nesse tempo assim de isolamento, é uma pergunta que tem sido bem recorrente assim, e as pessoas têm perguntado bastante. Síndrome do pânico, é possível superar? Essas questões psíquicas, emocionais, como síndrome do pânico, depressão, ansiedade, as pessoas vão precisar aprender a lidar com elas, né? Esse é um estímulo que está em todos nós. Nós convivemos nessa sociedade, né, culturalmente, biologicamente, enfim. E esses tipos de síndromes, né, que estão ligadas a essas questões, né, tanto depressivas quanto ansiogênicas, elas podem ser aprendidas nesse sentido da pessoa ter ferramentas para lidar. A gente não vai poder falar em cura, por exemplo, porque não é um fator em si, é um fator abstrato, subjetivo, que está ali rondando aquela pessoa, né, e bloqueando a energia da pessoa, né, fazendo com que ela fique num sistema de aprisionamento. Então, o que vai tirar ela desse ciclo, e algumas vezes, como eu falei anteriormente, vai ser necessário algum tipo de remédio para apoio, se a pessoa não estiver conseguindo lidar com isso conscientemente, mas uma vez que ela inicia o processo terapêutico, ela tem toda a condição, a partir das atividades elaboradas, todas as possibilidades de superar isso, essa questão, né, a partir do entendimento, superar, né, aprender a lidar, e isso vai estar ali, né, como um fator possível, determinado, antes dela aprender, ligado a algum tipo de gatilho. Então, algumas pessoas quando sentem cheiros, outras quando ouvem determinadas coisas, ou veem um ambiente ou de uma determinada forma, o escuro, enfim, a rua, o que for, né, vão aprender a lidar com esses fatores, né, que são gatilhos. Muito bom. Excelente. É isso, né? Por hoje eu acho que tá bom, né? Acho que já esclareceu bastante a dúvida do pessoal. Verdade. Verdade, essa conversa, como eu falei, é uma conversa bastante importante para trazer soluções práticas, né? Não adianta a gente ficar aqui filosofando e apenas, né? Filosofar é muito legal, mas não adianta a gente ficar filosofando apenas e não falar em questões práticas, em maneiras de levar a uma solução. E, no mais, deixa sua mensagem aqui, procura a gente nos nossos canais, @entrevem, @emoções com Isis Gouveia, tanto no Facebook quanto no Instagram e no YouTube também. YouTube. Eu falei muito esquisito esse YouTube. E
E aí deixem aí suas mensagens, porque sempre vai ser interessante interagir e responder a pergunta que você deixar aí, né? Afinal de contas, nós estamos aqui nesse bate-papo porque sempre fazemos isso mesmo, batemos muitos papos reflexivos, mas estarmos aqui compartilhando esses assuntos com vocês é sinal de que todo mundo vai poder se envolver e todo mundo vai poder se beneficiar também. Grande beijo. Grande abraço e até a todos. logo. Uma excelente noite.